O Congresso Nacional derruba o veto do presidente Lula ao projeto de lei que extingue as saídas temporárias. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem mais informações. Com a derrubada, Pedro, as saidinhas ficam restritas a estudos e trabalhos externos no sistema prisional. Bom dia para você. Exatamente. Bom dia também para você, Kátia, e claro, bom dia para todo mundo que acompanha a Itatiaia nessa quarta-feira. Olha só, ontem vamos imaginar que o Congresso Nacional fosse a Arena MRV e que o governo fosse o time do Caracas e a oposição o time do Atlético. Como a gente pode imaginar, foi um atropelo que aconteceu ontem no Congresso Nacional. Foram mais de 20 vetos analisados, a maioria deles foram derrubados pela oposição. A articulação do governo não teve sucesso em manutenção de vetos considerados importantes e esse veto da saidinha, inclusive, foi uma dessas propostas que o governo tentava manter ali a decisão do presidente Lula, mas acabou não acontecendo. Foram várias as derrotas, né, incluindo vetos aí que foram feitos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e todos eles analisados pelos deputados e senadores. Como eu disse, uma das derrotas mais significativas foi justamente esse projeto da saidinha. O governo Lula ainda tinha esperança de que o veto parcial do presidente a um trecho desse texto fosse mantido, mas não houve acordo. Olha só, foram 314 votos pela queda do veto, 126 pela manutenção e 2 abstenções. E aí, com a decisão do Legislativo, a visita de presos à família durante datas comemorativas está, portanto, proibida. Foi mantida apenas o direito de condenados deixarem a prisão para fazerem aí cursos profissionalizantes ou de ensino médio e superior, apenas sob essas condições, portanto, que os presos poderão deixar a detenção. O debate sobre esse veto, como a gente pode imaginar, foi bastante ideologizado, né? Parlamentares de esquerda defendiam a decisão do presidente Lula de manter a saidinha, mesmo com as várias restrições que já constavam no texto, mas, por fim, o que prevaleceu mesmo foi a articulação dos deputados e senadores mais à direita, que consideram essa pauta uma bandeira bastante relevante. Claro que há controvérsias, né? Como, por exemplo, o senador Flávio Contarato, do PT do Espírito Santo, ele que é líder do governo no Senado e que votou pela derrubada do veto, ou seja, contra a decisão do governo Lula. E também, pelo outro lado, a gente tem deputados que votaram e senadores que votaram a favor dessa manutenção do veto, como, por exemplo, o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que é opositor do governo Lula, mas optou por manter a decisão do presidente. Acabou, claro, derrotado junto com os outros deputados e senadores que votaram pela manutenção do veto. Quem comemorou a decisão foram, claro, os governadores, especialmente do Sul e do Sudeste, que foram os responsáveis por articular a tramitação desse texto e a aprovação dessa pauta. Isso começou já no início do ano e essa pauta agora já tendo, inclusive, o veto derrubado. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, é um exemplo, claro. Ele usou as redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas aqui: a justiça prevaleceu sobre a impunidade, colocando fim a essa lei ultrapassada e que permitia as saidinhas de presos. Fecha aspas, essas as palavras do governador Romeu Zema. Vale lembrar que todo esse debate a respeito da saída temporária de presos e do fim dessa saída temporária de presos, desse benefício, ele teve um episódio ocorrido em Belo Horizonte em janeiro desse ano, que foi o principal ponto de partida dessa discussão. Foi quando um preso que não havia voltado da saída temporária assassinou a sangue frio o sargento Roger Dias, da Polícia Militar de Minas Gerais, e tudo isso desencadeou esse debate, tanto que o projeto que acaba com a saidinha, inclusive, leva o nome do militar mineiro.